A carta aos Hebreus tem sido a base da nossa reflexão ao longo dessas últimas semanas. Ela traz uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem de desafio a cristãos que enfrentam lutas, cristãos que enfrentam perseguição, cristãos que enfrentam guerras e adversidades, sejam guerras da alma, adversidades dos seus contextos sociais, contextos políticos ou mesmo familiares. A primeira mensagem que ouvimos é uma mensagem que diz: preste atenção para não errar a direção, seguida da certeza do descanso de Deus, um descanso presente, um descanso contínuo, mas também um descanso eterno. Certos de que devemos nos alimentar com um cardápio saudável, que precisa ter salada e feijão. Junto com os cristãos hebreus, perseguidos pelas suas famílias e pela sua cultura, mas também perseguidos por um império que via na mensagem de Jesus subversão aos planos do Estado, a gente vem sendo desafiado a avançar, a não retroceder, sendo homens e mulheres de fé, que não apenas têm fé, mas que praticam essa fé. No capítulo 12 de Hebreus, a mensagem que ouvimos junto com os nossos irmãos hebreus é a seguinte: recebemos um reino inabalável, portanto, consagremos as nossas vidas. Esse texto, iremos nos ater no capítulo 12 de Hebreus. Eu peço que você abra ou acesse a sua Bíblia e nós vamos ler os dois últimos versículos deste capítulo, mas mantenha ela aberta, mantenha ela acesa, para que você possa acompanhar ao longo do capítulo 12 as várias lições que este texto nos traz, como trouxe aos hebreus no final do primeiro século, e tem sido usado por Deus para falar aos cristãos de todas as épocas, chegando a nós hoje também como uma palavra de esperança e desafio. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29, nos diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos hebreus, vocês receberam um reino inabalável. A família está perseguindo, a cultura está pressionando, o império está implacável, mas lembrem-se, vocês receberam um reino inabalável. Então, consagrem suas vidas. Me parece que essa tem sido a dinâmica da palavra de Deus aos hebreus e, através dos hebreus, ao povo de Deus. A coisa está ruim, a coisa está difícil, talvez até fique pior, então, levanta, anda, marcha, prossegue, para de ficar se lamentando, para de ficar reclamando, para de ficar com mimimi, como a gente diz hoje. Não é uma palavra do tipo: olha, o teu Deus, o teu Senhor, Ele vai lhe proteger, Ele vai cuidar de você. Tudo isso é verdade, mas a palavra aos hebreus é diferente da palavra dos Salmos. E aqui não fica diferente. A palavra do Senhor aos hebreus é: vocês receberam um reino inabalável. Então vocês devem ser gratos. Então vocês devem agradar a Deus. Vocês devem adorá-lo com reverência. Vocês devem adorar a Deus com santo temor. Não é uma palavra para massagear o ego. É uma palavra para quebrar a autocomiseração, a autopiedade. Ó céus, ó vida, ó lua, ó azar. É uma palavra que diz: olha para o teu Deus. Para de olhar para si mesmo. Durante as quartas-feiras dos meses de agosto e de setembro, nós estivemos refletindo e estudando sobre as verdades do reino de Deus.
E nós aprendemos, primeiro, que o reino de Deus é onde a autoridade e o governo de Cristo são vividos livre e soberanamente. Isso tanto a nível pessoal, no meu coração, na minha vida, quanto dentro da minha casa, na minha família, quanto na comunidade dos seguidores de Jesus ou numa nação cujo Deus é o Senhor. O reino de Deus é onde a autoridade e o governo de Cristo são vividos livre e soberanamente. Aprendemos também que o reino de Deus é sim um reino futuro. Um reino prometido, eterno, perfeito, mas também aprendemos na Bíblia que o reino de Deus já é presente, já é acessível, já é um reino cuja aparência ou a experiência é a experiência de transformação de realidades hoje. O reino de Deus, onde chega, ele transforma. Aprendemos que o reino de Deus é um reino inclusivo. Pode vir qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer lugar. Mas o reino de Deus também é exigente. Qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer jeito, não vai ficar desse jeito. Vai ser transformado para ser a imagem e semelhança do seu Criador, conforme Jesus Cristo. Aprendemos ainda que o reino de Deus não se apresenta com a aparência dos reinos deste mundo, ou seja, poderio bélico, poderio político, poderio governamental. Mas nem por isso o reino de Deus não é evidente nesse mundo. Sim, o reino de Deus é muito evidente, ele é visto, ele é sentido, ele é vivido com poder, mas um poder que transforma as vidas, um poder que transforma as realidades, um poder que faz com que a vontade de Deus que é vivida nos céus, seja vivida na terra. Seja feita a tua vontade aqui nessa terra, assim como ela é feita nos céus. Reino de Deus, um reino inabalável. Os hebreus viviam a pressão de serem e de se manterem fiéis seguidores de Jesus diante da perseguição implacável de César. César os expulsava das suas casas, o governo aumentava a cobrança de impostos pelo simples fato deles serem cristãos. Colocava a polícia para vigiar, prender e praticar todo tipo de injustiça pelo simples fato de serem seguidores de Jesus. Os nossos irmãos hebreus que receberam esta carta viviam esta perseguição implacável. Eles ainda eram deserdados pelos seus pais e pelas suas famílias. Suas famílias fechavam suas portas na cara deles, dizendo: não reconheço mais você. Pais diziam para os filhos: você não é mais meu filho. Mães colocavam suas filhas na rua e dizendo: você não é mais a minha filha, pelo simples fato de serem discípulos de Jesus. Eram amaldiçoados. Seus familiares batiam neles. Os proibiam de ver quem os amava e quem eles amavam. Tudo isso pelo simples fato de confessar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Esses irmãos são aqueles que receberam esta palavra de Deus. A palavra de Deus para eles, no meio de toda essa realidade, era: vocês receberam um reino inabalável, consagrem suas vidas ao seu Deus e ao seu Rei. Você consegue imaginar isso? Eu fico me perguntando, como Deus? Como é que é possível? Como me manter fiel o tempo todo e em todo o tempo? Como no meio de uma perseguição de todos os lados, como no meio de lutas internas e pessoais, tempo inteiro, como não desistir para que o sofrimento, para que a perseguição, para que as injustiças acabem? Como não desistir? Como se manter fiel? Talvez nenhum dos nós aqui passe perto
desse nível de perseguição, de pressão e de guerra. Mas você sabe onde o teu calo aperta. Você sabe aonde que a coisa está difícil. E essa pergunta muitas vezes nós nos fazemos quando o nosso contexto não é favorável, quando a adversidade parece que não acaba. Como se manter fiel em todo o tempo? Como não desistir? Como não retroceder? Pois bem, meus queridos, este capítulo de Hebreus, capítulo 12, ele nos apresenta pelo menos 5 respostas para essas questões. Eu quero compartilhar isso, que Deus tem falado comigo nesses dias de adversidade, de luta interior, de perguntas como essas, que eu imagino que os nossos irmãos hebreus se faziam constantemente, mas que a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus veio a eles exatamente nesse momento, e através desta palavra também veio a mim, e eu quero que hoje ela seja compartilhada com cada um de vocês, para que também a gente possa ouvir Deus dizendo: vocês receberam um reino inabalável, e a gente possa sair daqui dessa noite gratos, possa sair daqui dessa noite decididos em agradá-lo, decididos em adorá-lo com reverência e santo temor, como termina o capítulo 12. A primeira resposta sobre como podemos nos manter fiéis todo o tempo, como podemos nos manter fiéis ao Senhor, fiéis ao compromisso de seguir a Jesus, fiéis aos princípios da palavra, quando tudo não é mais favorável. O verso 1 nos ensina a primeira lição. Uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Os irmãos hebreus, você já percebeu isso? Ele não tem apenas pressão externa do Estado, tem a pressão da família e da cultura, e isso certamente gera pressões internas. Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que eu estou certo nisso? Será que vale a pena? E a palavra do Senhor diz para eles: livre-se do peso e corra. Os irmãos sabem que gosto de correr. Este ano, infelizmente, não irei participar da São Silvestre. Mas ano passado pude correr a São Silvestre. E se tem uma das coisas que é muito difícil, é quando a gente corre pesado. Você já experimentou, o pessoal que joga bola sabe disso, ou que vai para a academia, já experimentou comer um prato de macarrão e depois ir para a academia? Já fez isso, João? Comeu uma macarronada e foi para o campo? Já experimentou correr com peso, com o estômago cheio? Eu acho que todos aqui vão concordar que isso, no mínimo, não faz muito bem. E uma das sensações mais ruins, piores, é a sensação do se sentir pesado. Agora, imagina você ter que correr 8 quilômetros. Isso é mais ou menos, ver se eu consigo, uma volta aqui no nosso quarteirão, aqui do centro. Passando aqui na frente da igreja, saindo ali pela São Geraldo, indo até o cemitério Amafesa, subindo até a Dutra, e aí você vai pela Marginal até a Nestlé, tudo bem? Está acompanhando? E aí quando você vai, desce beirando a Nestlé, e aí você vai e volta pela Estrada Velha, vai voltando ali, como quem vem para a Avenida Brasil, e sai novamente aqui na frente. São 8 quilômetros. Imagina você ter que fazer isso com uma mochila nas costas. E aí quem é milico? Vou dar uma ajudada, né? Coturno, capacete, fuzil, colete, mochila, e choveu. Molhou tudo. E você tem que fazer isso correndo. Você imaginou? Fácil? Pesado, né? É assim que muitas vezes a gente está correndo a corrida para a qual foi proposta para nós, em Cristo Jesus. Era assim que os hebreus muitas vezes se colocavam diante da corrida da vida cristã. Cheio de peso, cheios daquilo que sufoca, aquilo que
arranca as energias, aquilo que machuca. A palavra do Senhor diz, se manter fiel todo o tempo, vocês receberam um reino inabalável, consagre-se ao Senhor, implica em primeira coisa, se livrar do peso. Se livrar daquilo que muitas vezes faz a gente, como numa macarronada, encher a barriga e se sentir pesado. Aquilo que a gente coloca dentro da gente e pesa na alma. Precisamos arrancar o peso. Há um outro peso, peso dos sentimentos, das amarguras, do rancor, o peso da frustração, o peso da culpa. Se não arrancarmos isso daí de dentro, isso vai sugar as nossas energias e faz com que a gente não consiga prosseguir. Mas o verso 1 ainda diz que além deste peso que nos torna vagarosos, há outro tipo de peso que precisamos arrancar, diz o texto, do pecado que nos atrapalha. Não satisfeitos, muitas vezes, em termos a nossa mochila carregada de amargura, de rancor, de culpa, de medos, a gente ainda coloca pedras de pecado dentro dessa mochila. Me lembro, Felipe, daqueles recrutas que às vezes queriam dar o golpe na marcha e botavam um travesseiro dentro da mochila. Quem olha de fora, olha para a mochila e diz assim, uau, está cheia. Aí você faz assim na mochila, está leve, igual a pena. E aí a gente carinhosamente lembrava eles que o treinamento tem que ser difícil, para o combate ser fácil. Aí a gente tirava o travesseiro e ia colocando todos os kits que eles tinham que ter colocado. O kit de sobrevivência. Como não tinham ali, a gente pegava uma pedra mais ou menos de 1 quilo, colocava, esse é o seu quilo de sobrevivência, o seu kit de sobrevivência, colocava lá dentro. Então todos os 8, talvez 10 kits, a gente colocava, fazia questão de colocar na mochila dele. Para um exercício que tem o objetivo de nos preparar para algo difícil, talvez faça sentido, mas para a gente que foi chamado para um reino inabalável, a gente que foi chamado para seguir a Jesus, a gente que foi chamado para ser sal e luz dessa terra, colocar pedras na mochila, é colocar um peso desnecessário que precisa ser arrancado daí, se a gente quiser avançar. Como se manter fiel? Como se manter firme? Arranque o peso, diz o texto. Livre-se do peso. E esse peso, muitas vezes, é o peso do pecado. Por isso, meus amados irmãos, com pecado a gente não brinca. Pecado a gente arranca. A gente resolve. A palavra do Senhor lá em 1 João, capítulo 1, diz, se nós dissermos que não temos pecado, mentimos. E fazemos de Deus um grande mentiroso, porque Ele disse que Jesus veio morrer na cruz por nós, por causa dos nossos pecados. Se a gente não tem pecado, para que Jesus veio morrer? Então Deus é um grande mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus amados irmãos, nessa noite, quando olhamos para a vida dos hebreus, e muitas vezes nos identificamos em algumas áreas dessa vida, pressão, dificuldades, guerras pessoais, adversidades, e a gente muitas vezes passa pela cabeça como é que a gente vai se manter firme, como é que a gente se mantém fiel, como é que a gente continua seguindo a Jesus em todo o tempo. Livre-se dos pesos e avance. Verso 1. A segunda lição, a segunda resposta a essas questões, verso 2 e o verso 3 nos dizem que é preciso, uma vez que arrancamos fora todo o peso, e avançamos e corremos, é preciso correr com os olhos fixos em Jesus e resistir. Isso me faz lembrar de um outro exercício que quem corre aqui sabe disso. Verso 2 e 3 diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha.
Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. De outra forma, se nós não fixarmos o nosso olhar em Jesus, nós desanimaremos e nós iremos nos cansar. Só tem um jeito da gente avançar. Só tem um jeito da gente prosseguir, se nós fixarmos o nosso olhar em Cristo Jesus. E aonde está Cristo Jesus agora, meus queridos irmãos? Sentado à destra do Pai, num lugar de honra. Isso me faz lembrar que quando, logo no começo que fui aprender a correr, a ser corredor, técnicas de corrida, uma das coisas que aprendi logo é que se a gente correr de cabeça baixa, olhando aqui para o chão, a gente cansa e desanima muito rápido. Principalmente quando a corrida é de 10 quilômetros, de longa distância. A gente corre primeiro por causa do próprio movimento do oxigênio. A gente corre para baixo, isso aqui prende mais aqui a respiração, você oxigena com mais dificuldade, aí logo com a distância, menos oxigênio, mais fadiga, rapidamente você vai pensar em cansar, em parar. Mas quando a gente aprende a levantar a cabeça, a gente aprende a respirar melhor. Quando o corpo fica mais ereto, a gente aprende que ele equilibra o peso. Mas uma principal dica é quando você fixa o ponto mais longe que você consegue enxergar. E você diz, eu vou chegar lá. E você foca nele. Independe de quem está passando por você ou de quem você está passando. Independe se tem uma subida, se é uma descida. Você está focando longe. Minha esposa está aqui, ela sabe disso, que eu ensinei isso para ela. Ajudou ou não ajudou? Correu o primeiro 10 quilômetros dela, sim. Tem uma medalha dela. Olhando. E ela passava a primeira plaquinha do 1 quilômetro. Passe, agora foca no 2. Passou do, agora foca na plaquinha do 3. Agora foca na plaquinha, quando você menos espera, você já está na plaquinha do 10. Tudo bem que quando chega o 8, dá um desespero. Sabe, meu Deus, chega 17, mas não chega 10. Mas quando a gente fixa, a gente concentra, a gente perde, a gente tira de nós tudo aquilo que tira a nossa atenção. Cai 1000 ao meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não sou abalado, porque eu estou olhando para frente. E a palavra de Deus já nos ensina sobre isso. Como que a gente vai se manter firme? Como que a gente pode se manter fiel? Como que a gente pode consagrar a vida da gente ao Senhor? Fixe em Jesus. Porque se você esquecer de fixar em Jesus, você vai olhar para baixo e aí você se desespera. Você olha para o lado, perde a concentração. Mas quando você fixa o teu olhar em Jesus, você ganha concentração. Você não perde mais a atenção. E você consegue prosseguir quilômetro após quilômetro. Isso faz com que você se mantenha fiel. Faz com que você resista. Resistir exige e implica fixar o nosso olhar em Cristo Jesus. A terceira resposta que aprendemos no capítulo 12 de Hebreus, sobre como podemos nos manter firmes, como podemos nos manter fiéis, como podemos manter a gente consagrado ao Senhor. O autor diz, é preciso aceitar a disciplina. Acompanhe comigo a leitura do verso 6 ao verso 11. O Senhor disciplina quem Ele ama, castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgavam melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Vocês receberam um reino inabalável,
consagrem suas vidas a Deus. Isso implica em aceitar a disciplina do pai. E talvez aqui seja um ponto em que a grande maioria daqueles que querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção, essa é a hora que começa a rejeição. Querem ter a paz, querem receber a justiça, que Deus faça justiça, que Deus julgue suas causas, que Deus seja o seu advogado, que Deus seja o seu protetor, que Deus seja o seu abençoador, que abençoe seus filhos, abençoe sua família. Queremos toda sorte de bênçãos, a proteção de Deus. Não há nenhum problema em querer isso. O grande problema é quando a gente quer isso, mas não aceita a disciplina do pai. Nos assemelhamos nessa hora muito mais à parábola do pai com 2 filhos. O filho que dentro da casa do pai tinha tudo, mas o que ele queria mesmo era a herança do pai. Quero a herança, eu quero a parte que me cabe, eu quero os bens, as bênçãos, e quero viver isso do meu jeito. Quem conhece a história, sabe o fim que ela dá. Se manter firme, se manter fiel, não desistir quando o sofrimento, a perseguição, as injustiças e as adversidades surgem, implica em aceitar a disciplina de Deus. Aliás, implica em aceitar as adversidades, aceitar o sofrimento, aceitar a perseguição como a disciplina de Deus. E aqui o negócio pega. Porque a gente muitas vezes acha que já sabe demais da vida. Os adultos que eu digo. A gente já acha que entende bem, a gente já é pai, já é avô, já é avó. E a gente sabe, e a gente diz assim, Deus, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que o Senhor precisa me corrigir nessa área. Mas a gente quer dizer para Deus como que Ele tem que corrigir a gente. A gente quer dizer para Deus como que tem que ser para fazer o ajuste. Mas a gente que é pai e mãe sabe que não é assim que funciona. Não é o filho que diz assim, olha pai, eu quebrei o teu GPS, eu quebrei o teu celular, e assim, eu quero dizer para o senhor que eu sei que eu errei, eu acho que o senhor devia me corrigir da seguinte forma, o senhor pode pegar as minhas próximas 10 mesadas e pagar, pode ser assim? Podemos fazer um acordo? Eu prometo que não faço mais. Você arruma o problema, você já acha o meio da disciplina e você já se disciplina. Que coisa linda, né? Para que precisa de pai? A gente sabe que não é assim que funciona. Aceitar a disciplina de Deus implica em reconhecer que Ele é Deus. Não apenas, ou não é, o gênio da lâmpada. Ele não é aquele que atende os meus pedidos. Ele é o Pai que me ama. É o Pai que governa a minha vida. É o Pai que sabe o que é melhor para mim. E se a gente quer se manter fiel, se a gente quer se manter firme, a gente precisa voltar a olhar para Deus como Pai, justo e fiel. Porque se a gente para de olhar para Deus como Pai, começa a olhar como a fonte das bênçãos, a fonte da proteção, a fonte do cuidado, a fonte das riquezas, a fonte disso, a fonte daquilo, a gente perde a noção. E aí, quando a adversidade chega, quando ela bate na porta, nossa casa cai, porque está sobre a areia. Os nossos irmãos hebreus são ensinados, presta bem atenção nisso, é importantíssimo olhar para isso, porque os hebreus estão vivendo perseguição, os hebreus estão vivendo sofrimento, e a palavra de Deus para eles é, aceite a disciplina do Pai. Você consegue se colocar na pele deles? Espera aí, Deus, eu estou pedindo para o Senhor resolver o meu problema, o Senhor está dizendo para mim que o Senhor está me disciplinando, o que é isso? Que Deus injusto é esse? Que Deus carrasco é esse, que quer só coisa ruim para o filho? Me parece os nossos filhos, quando a gente vai corrigir eles. O Senhor não me ama mais? É por isso que o Senhor está me batendo? É por isso que o Senhor está me botando de castigo? O Senhor não me ama? Não é minha o estudo, não é meu estudo, nem são minhas as palavras, mas é notório que a atual geração é uma geração que não sabe ouvir não.
Uma geração que não sabe conviver com a frustração. Uma geração que não sabe conviver com o não pode. E aqui vai, num parênteses, uma palavra aos pais. Ainda dá tempo de corrigir isso. Dá tempo de frustrar seu filho. Para ele não se frustrar com a realidade. Dá tempo de você disciplinar os seus filhos. Não está perdido não. Porque o pai que ama o filho corrige. Pai que não diz não para o filho, pai que não põe filho de castigo, pai que não dá palmada no filho quando ele precisa, é pai que não ama. É pai que está dizendo para o filho, vai, vive a sua vida aí do seu jeito, eu não estou nem aí, eu já tenho a minha mesmo. Você pode falar que ama do jeito que você quiser, mas a sua atitude mostra que você não ama. E é exatamente isso que Deus olha para a gente e diz o contrário, eu te amo. Eu te amo tanto que quando tu precisar de uma palmada eu vou lhe dar. Quando você precisar de um não eu vou lhe dar. Quando você precisar de ser colocado num cantinho do pensamento, eu vou lhe colocar. E vou deixar você lá, e você pode espernear do jeito que você quiser. Eu só vou vir falar com você quando eu quiser. Sabe aquele momento que a gente ora e parece que Deus não responde? Pergunta se você não está no cantinho do pensamento. E Deus falou para assim, vai lá pensar, não é para você falar comigo não. Pensa na besteira que você fez, senta aí, fica quietinho. A gente que é filho, senta e diz assim, tá bom pai, eu já entendi. O pai fala, tá bom nada, você não entendeu nada, pode ficar a mão quentinha. É ou não é? Mas a gente acha que Deus tem que responder a gente na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer e como a gente quer. Mas pai que ama, corrige. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para os hebreus. Gente que estava a ponto de desistir, gente que estava a ponto de retroceder, gente que estava a ponto de negar a fé. Deus olha para eles e diz assim, abre teu olho. Eu continuo sendo teu pai. Não é porque a coisa está ruim que eu deixei de ser seu pai. Eu continuo sendo seu pai. Não é porque a coisa está pegando que eu deixei de te amar, muito pelo contrário. Eu te amo e porque eu te amo, eu estou dizendo para você, aceite a minha disciplina, aceite a minha correção e avança. E não retrocede. Uma quarta lição, uma quarta resposta a como no meio de toda essa adversidade, no meio de toda essa dificuldade, como não desistir quando tudo vai mal. Verso 12 ao verso 17, aprendemos que é preciso aprumar a vida. Essa expressão normalmente usada no meio nordestino, né? Apruma tua vida. A ideia do prumo, aquela ferramenta, né? Aquele instrumento que é usado na construção para verificar se a parede está reta, se ela está alinhada, se ela está aprumada. É por isso que tem a palavra aprumada. Mas se ela está reta, se ela estiver inclinada para um lado e para o outro, o prumo mostra. Você põe o prumo e vê se ela está no prumo, se ela está alinhada, se ela está retinha, se ela está bem feita. Quando a gente lê do verso 12 ao verso 17, é como se a gente estivesse ouvindo Deus dizendo, apruma tua vida, menino. Ajeita aí, que a coisa está torta. Olha o que diz o verso 12 em diante. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Apruma a tua vida e viva a comunhão do povo de Deus. Uma das coisas que fazem a gente desistir é quando a gente, por causa das dificuldades, a gente se isola. A gente começa a ir para a direita, para a esquerda, a gente vai isolando, vai se afastando. A gente vai isolando as pessoas, afastando as pessoas de nós. A palavra do Senhor diz, esforcem-se para viver em paz com todos, cuidem uns dos outros, fiquem atentos para que a raiz de amargura não brote no coração e contamine muitos, e com isso afaste muita gente. Prestou atenção? Para a gente, palavra de Deus aos Hebreus, o bicho está pegando,
Mas a palavra de Deus para eles é: apruma. Faz caminhos retos para vocês, verso 13. Caminhos retos para os seus pés. Não desvia. Não vai para lá e vai para cá, se isola, se afasta. Não, permanece. Uma das coisas que a gente sabe que é uma tendência humana. E por isso a palavra de Deus vem ao encontro do seu povo e de encontro com essa tendência. Quando está indo tudo bem, quando a coisa está indo bem, a gente até muitas vezes vem ao culto, a gente ora. Quando a coisa começa a pegar mal, a gente começa a vir mais, mas quando a coisa continua mal, aí a gente diz assim, não está dando mais. Aí se isola, se afasta. A palavra de Deus aos Hebreus e a nós nessa noite é a linha. Volta para a linha, volta para o caminho. E o caminho estreito é verdade, mas é um caminho de amigos. É um caminho de irmãos. É um caminho de família. Deus não te salvou e te colocou em uma redoma. Te colocou isolado. A salvação é pessoal, mas ela é vivida no coletivo. Então, se tem algo que nós precisamos fazer e que os hebreus estavam enfrentando nas suas dificuldades, era a tendência do isolamento. Aliás, talvez essa seja uma das grandes estratégias de Satanás. Utilizou César para isso e tem usado muitos sistemas para isso, exatamente fragmentar a igreja, isolar a igreja, botar na sua cabeça ideias de que a coisa está ruim assim, ninguém vai me entender, as pessoas vão me julgar. Os irmãos não entendem, os irmãos não sabem, as pessoas me criticam. E aí você se afasta, você se isola. Imagina agora, pensa na perspectiva de Deus, olhando para a sua família, sabe que o negócio está difícil, apertado. Se um se juntasse com o outro, porque é melhor serem dois do que um, porque se um quiser cair, o outro vai lá e ajuda. A própria palavra de Deus nos ensina isso. A tendência da gente é se afastar e se isolar. E aí, se está ruim junto, imagina sozinho. Então, por isso a palavra de Deus diz: revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos. E daí ele inicia uma série de conselhos sobre a vida em comunidade. Então, meus amados irmãos, somos desafiados, junto com os hebreus, a aprumar a nossa vida, a botar a nossa vida de volta no prumo, de volta no caminho, e esse caminho implica em vida em comunidade, em vida comunitária, em comunhão. Por fim, uma última lição que o capítulo 12 de Hebreus nos ensina, como resposta ao como que a gente pode se manter firme e constante, como que a gente pode, meu Deus, nos manter fiéis ao Senhor no meio de toda dificuldade. Verso 25 ao verso 29 diz assim: limpe os ouvidos e adore ao Senhor. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou, naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora Ele promete, mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas todos os céus. Mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Então, meus queridos irmãos, a quinta coisa a fazer é limpar os nossos ouvidos. Porque quando a gente não limpa o ouvido, a gente não escuta Deus. E a coisa é séria quando a gente não escuta Deus. Seja porque a gente está ouvindo muitas outras vozes, seja porque o ouvido está tampado e a gente só está se ouvindo. Já teve o ouvido entupido? Quem sobe a serra de Campos do Jordão, normalmente, em algum momento daquela serra, os ouvidos... E aí a tendência da gente é se ouvir. Você está se falando e está ouvindo o próprio eco da sua voz. Pensou? Entendeu? Quando acontece, quando seu ouvido está entupido, você fica se ouvindo. Você não consegue ouvir Deus. Precisamos limpar os nossos ouvidos para ouvir Deus. É tirar a sujeira de muita coisa que a gente está ouvindo, é mudar o que temos ouvido.
logo cedo ensinei às minhas filhas uma das formas que Deus nos criou para conhecer o mundo ao nosso redor. Antes de conhecermos as coisas pelo conhecimento, pela letra, pelo cognitivo, aprendemos pelo sensitivo. É assim que a criança aprende. É pelo que ela vê, é pelo que ela toca, é pelo que ela sente de cheiro, pelo que ela ouve, pelos sentidos. E aí, lembra da musiquinha? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinho que pega. Lembra dessa musiquinha? Tudo bem que ela não era muito bíblica não, né? Ela botava Deus num carrasco, né? O Salvador do céu está de olho em você. Hã? Aí os irmãos, as criancinhas ficavam tudo preocupadas. Ai, meu Deus, o que Deus vai fazer, né? Mas uma coisa é certa. Se você só vê pornografia, não fica querendo depois, à noite, não ter sonhos pornográficos. Se você só fica pegando, eu vou usar o termo esterco, bom entendedor vai ouvir, e querer de noite estar com a sua mão cheirosa. Pode passar o creme que você quiser, queridão. Pode passar o creme que você quiser. Quem já trabalhou em fazenda sabe disso. Trabalha o dia inteiro com esterco, mexendo com esterco, fazendo humus. E vai usando a mão assim, ó. Aí de noite vai querer fazer carinho na esposa. Vai, passa o creme que você quiser, querido. Não vai resolver, não. Passou o dia inteiro botando a mão no que fede e quer depois ficar com a mão cheirosa? O pior é quando a gente passa a mão no nariz, né? Aí a gente fica procurando, está cheirando um negócio estranho aqui. E está aqui o problema. Está aqui. Não está ao teu redor. Está aqui. E brincadeiras à parte, se você não prestar atenção no que você tem ouvido, suas fontes, seu ouvido entope de sujeira. Se você não limpar o seu ouvido vez por outra, ele entope mesmo. Me lembro no Haiti, um médico amigo nosso, doutor Alberto. Acho que foi a primeira vez que o Alberto foi no Haiti. Estávamos no norte do Haiti. E foi trazido para o doutor Alberto uma senhora que já não ouvia há anos. Anos. E por causa das questões, das limitações do sistema de saúde, ela nunca tinha conseguido se consultar com um otorrino, laringologista. E lá estava o doutor Alberto, otorrino, laringologista. Pela primeira vez na vida, aquela mulher foi passar por um médico especialista para entender por que ela não ouvia. E quando ele botou o equipamento aqui, que ele viu, ele não viu nada. Tinha um tampão no ouvido dela. Tampão, fechado. Ele tomou o susto e falou, meu Deus, essa mulher nunca limpou o ouvido. E realmente ela nunca tinha conseguido fazer uma limpeza. E lá vai o doutor Alberto fazer todo o movimento. Esquenta a água. E aí a gente estava num ambiente rural, no interior do interior, não tinha equipamento, tinha eletricidade. Então teve que fazer a moda antiga. Esquenta a água, pega uma seringa, sem agulha, fica tranquilo, e vai injetando a água morna. Não pode ser quente também, porque aí danifica. E ele foi colocando, e meia hora depois ele conseguiu tirar o tampão. E pela primeira vez em anos aquela mulher ouviu. Acho que o Alberto nunca deve não ter recebido tanto beijo e abraço de uma paciente igual aquele dia. Milagre, milagre, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Os hebreus estão sendo instruídos por Deus e nós nessa noite junto com eles a limpar o nosso ouvido. Para ouvir Deus, porque quando a gente ouve Deus é milagre. Quando a gente ouve Deus, a direção da vida da gente acontece. Quando a gente ouve Deus, a gente apruma, a gente alinha. E aí, meus queridos irmãos, não tem outra coisa a fazer a não ser adorar a Deus. Adorar porque veio a resposta, adorar porque Ele falou, adorar porque Deus continua sendo Deus. Por isso eu quero desafiar os irmãos aqui nessa noite a fazer desse capítulo 12 de Hebreus sua reflexão ao longo dos próximos dias. Revisar as 5 respostas que Deus deu aos hebreus. Talvez você encontre até outras. Por causa do tempo eu me limitei a 5. Normalmente eu falo em 3, né? O pessoal já está assim, não, o pastor falou em 5. Para dar uma quebrada nesse pastor Batista que só prega em 3 pontos. Eu já preguei em 5. Livre-se do peso. Corra. Fixe o seu olhar em Jesus. Resista.
aceite a disciplina do Pai, avance, aprume a tua vida, vive em comunhão, limpe o teu ouvido, adore a Deus. O Senhor nos trouxe para o seu reino. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O reino de Deus é um reino inabalável e foi para este reino que Ele nos trouxe. Então, meus amados irmãos, não há nada que nós possamos vivenciar aqui que deva nos impedir de avançar, deva nos fazer retroceder, pois o reino de Deus, para o qual Ele nos comprou, é um reino inabalável. Sua bondade não tem fim, ela dura para sempre. Lembre-se do que Jeremias escreveu em suas Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23. A palavra do Senhor diz: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Por isso, meus amados irmãos, nós estamos junto com os hebreus sendo desafiados nessa noite. Nós recebemos um reino inabalável, onde César, a cultura e as adversidades não são capazes de impedir, não tem força. Então é hora de consagrar as nossas vidas ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus. Faça isso porque Deus é fiel o tempo todo. 2 Timóteo capítulo 2, de 11 a 13 diz: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Seja fiel ao Senhor, consagre a sua vida a Ele todos os dias, cante da bondade do Senhor todo o tempo, em todos os lugares e em todas as situações. Lembre-se, você recebeu um reino inabalável. Isso tem que ser suficiente para você consagrar a sua vida a Ele. Vamos cantar da bondade do Senhor? Vamos nos colocar de pé.